Mais uma vez, muito bom dia, senhoras, muito bom dia, senhores. É com muito prazer, nesse momento, o Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, o IMIP, dá início à sua 19ª Conferência Fernando Figueira, do ano de 2013. Essa conferência, essa videoconferência também está sendo transmitida para o Hospital Dom Malan, em Petrolina, e o Hospital Regional Juazeiro, na Bahia. Desde já, os nossos cumprimentos a todos vocês dessas localidades. Muito obrigado. Vamos, nesse instante, compor a nossa mesa. Primeiramente, temos o prazer em convidar o presidente do IMIP, Dr. Carlos Moraes. Convidamos à mesa o superintendente-geral do IMIP, Dr. Giliates Paulo. Dr. João Guilherme, que é o superintendente de ensino, pesquisa e extensão do IMIP. Convidamos o Dr. Carlos Figueira, que é o diretor da Faculdade Pernambucana de Saúde. Com muito prazer, convidamos o Dr. Bertoldo Cruz, que representa o Conselho Científico do IMIP. Convidamos as senhoras, a doutora Silvia Recim, que é a presidente da Fundação Alice Figueira. Doutora Silvia, muito bom dia. E a doutora Irmelinda Maria Araújo Ferreira, que é a nossa conferencista. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda. Lembramos aos senhores e senhoras de nossa plateia, por gentileza, não utilizarem os seus telefones durante o nosso trabalho, preferencialmente colocando na modalidade silencioso ou desligando-os. Muito obrigado a todos. Para abrir a nossa conferência, ouviremos as palavras do Dr. Carlos Moraes, que é o presidente do IMIP. Bom dia a todos. Meu caro Bertoldo Cruz, em nome de quem eu saúdo todos os componentes da mesa, meus amigos. Essa é, sem dúvida, a data mais significativa do calendário cultural do IMIP. É o início do seu ano letivo e, nessa ocasião, se realiza a Conferência Fernando Figueira, que já está em sua 19ª edição. Eu tenho muito prazer em estar aqui, em abrir essa sessão, sobretudo porque a nossa conferencista de hoje, a doutora Irmelinda Figueira, ela tem o Figueira, mas não é a Ferreira, perdão. Ela é médica, formada em 1986. Nesse mesmo ano ela formou-se em letras, mas optou pela carreira na literatura e vem se dando muito bem, como vocês vão ouvir na apresentação do Dr. Giliates. Então, é um prazer enorme tê-la aqui e eu dou as boas-vindas a todos os que começam o ano letivo. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do superintendente-geral do IMIP, Dr. Giliates Paulo. Bom dia a todos. A abertura do ano letivo do IMIP é um momento em que nós nos reunimos para
refletir sobre as nossas práticas. E o professor Fernando Figueira gostava muito de dizer que o médico, e aí eu amplio, o profissional de saúde que sabe apenas a sua profissão, sabe muito pouco. É preciso abrir as cabeças, abrir os corações e ver o mundo com outros olhares. Quando a gente olha um problema sempre da mesma forma, dificilmente nós vamos encontrar novas soluções. E é por isso que essa conferência, via de regra, nós trazemos pessoas de outras áreas, com outros olhares, para que sirvam de espelho das nossas práticas e nós possamos refletir. É o caso da professora Ermelinda Ferreira. E, principalmente, eu gostaria de citar duas obras, dois livros que ela organizou. Um chama-se Narração da Violência Biótica, cujo capítulo ela vai aqui discorrer na nossa conferência, e um outro do ano passado, Literatura e Medicina. Esse bastante interessante, importante, que discorre sobre o cientificismo no discurso médico moderno e a sua contribuição para uma consolidação de uma prática opressora, onde estar doente frequentemente significa, no nosso contexto, passar a viver num regime em que se coloca a submissão do corpo à ciência e a uma radical autoridade ou autoritarismo do ato médico, eu poderia dizer do ato de todas as profissões de saúde. Então é bastante interessante essas duas obras, eu recomendo, são da editora da UFPE, eu recomendo que vocês leiam e reflitam sobre o que está colocado lá. Então, mais uma vez, vamos aproveitar essa ocasião para refletir sobre as nossas práticas e assistir à conferência, que eu tenho certeza que vai ser bastante enriquecedora. Bom dia a todos. O IMIP agradece a presença dos senhores e das senhoras em nossa mesa. Gostaríamos de convidá-los a tomar assento em nossa plateia, quando mais confortavelmente assistirão à nossa conferência. Muito obrigado mais uma vez, em nome do Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, IMIP. Muito obrigado também a presença de todos vocês em nossa plateia e os nossos cumprimentos aos nossos ouvintes que estão no Hospital Dom Malan, em Petrolina, e também no Hospital Regional do Juazeiro, na Bahia. Vamos apresentar agora a nossa conferencista, que vai falar sobre a representação da dor na literatura e nas artes. É a doutora Ermelinda Maria Araújo Ferreira, é formada em Letras pela Faculdade de Filosofia do Recife e também em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, em 1986. Mestrado em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, em 90. Doutorado em Letras pela PUC do Rio de Janeiro, Universidade de Lisboa, em 98. E pós-doutorado em Letras pela Universidade Nova de Lisboa, em 2011. É professora do curso de Letras e também do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda, fique à vontade. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o crédito de confiança do Dr. Giliati Faulo, superintendente-geral do IMIP, que me convidou para participar como conferencista da 19ª Conferência Fernando Figueira, que marca a abertura do ano letivo deste instituto. Este convite muito me honra e me alegra, mas também me assusta um pouco, porque compareço aqui como estrangeira, na qualidade de professora de literatura, atuante no curso de pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco e organizadora, com a professora de Artes Plásticas, Maria do Carmo Ninho, de um despretensioso livro, apesar da gentil apresentação do professor, intitulado Literatura e Medicina. Eu trouxe aqui o livro para você.
onde nós duas reunimos alguns ensaios dos nossos alunos de mestrado e doutorado, confrontados com a proposta de investigar a natureza da representação do sofrimento, do sujeito sofredor, das instituições e dos profissionais de saúde nas obras de arte de épocas diversas. Fomos inspiradas para a realização deste trabalho pelo médico sanitarista e escritor recentemente falecido, o saudoso Moacir Scliar, que em seu artigo Literatura e Medicina, o Território Partilhado, falava sobre o conceito das duas culturas, insistindo na existência de um abismo de mútua incompreensão entre a cultura científica e a cultura literária, decorrente de processos de superespecialização em ambas as áreas e de sua preocupação em superar esse abismo. Eu vou citar o autor Moacir rapidamente. Ele diz: medicina e literatura partilham um território comum. Ambas lidam com a condição humana, a dor, a doença, a morte, bem como com a figura do médico, do enfermeiro, do agente de saúde, que tem sido tema de muitas e importantes obras literárias. De outro lado, não raros escritores mostram uma sensibilidade especial para entender a relação médico-paciente, o que pode ser muito útil para médicos e estudantes de medicina. Finalmente, ambas lidam com a palavra. No caso da medicina, a palavra é um instrumento terapêutico. No caso da literatura, um instrumento de criação estética. Mas interessantes paralelos podem ser estabelecidos entre esses diferentes usos da palavra. A inter-relação entre medicina e literatura é um dos principais aspectos das chamadas humanidades médicas que vêm sendo introduzidas nos currículos de várias escolas de medicina e de saúde. E o professor Moacir Scliar insistiu durante toda a sua vida na introdução dessas disciplinas. Mas não só a literatura pode oferecer subsídios importantes para a ciência médica. Em uma das 3 conferências reunidas no livro organizado por Paulo Penito, intitulado A Medicina de Os Lusíadas, e outros textos que eu recomendo, que é muito interessante, o médico e escritor mineiro, grande memorialista, autor do livro Baú de Ossos, Pedro Nava, ele relata a importância que as disciplinas ditas humanistas representam para a formação do profissional da área de saúde. Diz ele: múltiplas são as fontes de que se serve o historiador de nossa arte para tratar de suas vicissitudes dentro da evolução do pensamento humano. História geral, sociologia, filosofia, arqueologia, os clássicos da anatomia, da fisiologia e da patologia são fontes de investigação, a cujo lado devemos colocar como manancial inesgotável de informações as criações da literatura, mas também da arquitetura, da escultura e da pintura universais. Então, esse aprendizado global que o médico Pedro Nava falava e vários outros médicos têm defendido hoje, foi uma inspiração para mim e para a professora Maria do Carmo para organizar esses cursos em letras e que resultaram na publicação desse livro. Eu queria começar a passar os slides. Então, eu vou aqui focar mais a questão da pintura. Embora no título da minha fala, a gente tenha representações da dor e do sofrimento na literatura e nas artes. Então, desde as clássicas lições de anatomia de Rembrandt e outros, e eu trouxe algumas aqui para mostrar. Pronto, essa é uma das mais conhecidas, né? É a lição de anatomia do Dr. Tu de Rembrandt e outras. Pode passar mais uma. A próxima, por favor. Outra lição de anatomia, nesse caso com um natimorto, que era um motivo muito inusitado nesse tipo de pintura. Inclusive, o filho do Dr. Ruiz aparece, tinha 10 anos, e ele assistia às aulas de anatomia e segurava um esqueleto de uma criança também. Pode passar a próxima. Outra lição de anatomia, quer dizer que o tema do corpo, o corpo desmembrado, o corpo dissecado, era muito interessante para
a arte, principalmente do Renascimento. Leonardo da Vinci foi uma figura que, além de pintor, era anatomista também. Então, desde essas clássicas lições de anatomia dos pintores, famosas especialmente pelo período renascentista, até os muitos quadros pintados pelos artistas de todas as épocas, em pagamento ou em agradecimento aos seus esculápios. Pode passar, por favor. Aqui nós tem quadros que eram feitos, por exemplo, Van Gogh pagava o médico com seus quadros, porque ele não tinha dinheiro. E aqui vocês têm o Francisco Goya. Os artistas também faziam quadros quando ficavam ressentidos com seus médicos. Então tem um ali que me parece uma certa vingança, né, contra um médico que o atendeu, e posteriormente um quadro em que ele homenageia o doutor Arrieta, que foi o médico que cuidou dele com muito carinho, muita atenção até o final de sua vida. Então, a arte frequenta a medicina com grande atenção e curiosidade. Os interessados no assunto poderão encontrar um levantamento muito rico dessas alusões nos livros do médico Armando J.C. Bezerra. Dois deles que eu consegui encontrar chamam-se As Belas Artes da Medicina e Admirável Mundo Médico, ambos editados pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, em 2003. São livros fartamente ilustrados que elencam histórias instigantes e informativas extraídas de cenas de obras das artes clássicas e das artes clássica e moderna. Eu trouxe alguns exemplos que me pareceram curiosos, que eu desconhecia. Então, talvez alguns não saibam, por exemplo, que o significado, poderia passar, por favor, do R maiúsculo que se costuma ou costumava colocar no início dos receituários médicos, diz respeito a uma referência ao olho esquerdo de Horus, personagem da mitologia egípcia. Diz a história que Horus vinga o assassinato de seu pai Osíris, lutando contra Sete, o tio criminoso. Na contenda, Horus perde um olho que lhe é reposto por Tote, o deus da saúde e da sabedoria, em reconhecimento da devoção filial de Horus. Então, ao fazer a abreviatura R na receita, aquele R cortado, portanto, o médico estaria invocando uma proteção e uma inspiração divinas muito antigas para aquela prescrição, adicionando um símbolo que em outras épocas, consistia num poderoso amuleto contra o perigo, a má sorte e o mal olhado. Eu não sei se os receituários modernos continuam adotando o R, alguns usam mais uso interno que externo, e o doutor Bezerra, ele se interroga se por causa disso as prescrições não têm ficado cada vez mais ilegíveis, como um castigo de Tote aos médicos que ignoram a boa ação do Deus que devolveu a Horus a sua visão. Então, pode passar. O doutor Bezerra também nos esclarece sobre outra importante questão que diz respeito ao símbolo da medicina. Como sabemos, trata-se de um bastão ou cajado no qual se enrola uma serpente, conhecido como bastão de Esculápio, em latim, ou Asclépio, em grego, que seria um deus ou um semideus, não se sabe muito bem, que categoria ele ocupa, da medicina e da cura na mitologia greco-romana. Dizem os estudiosos que a serpente era associada à cura porque periodicamente abandona sua pele antiga e renasce da mesma forma que os médicos removem a doença dos corpos e rejuvenescem os homens.